Caras alunas, caros alunos, sejam todos vocês bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Linguística 12, a sintaxe formal, na graduação em Letras da UF. Eu sou o professor Eduardo Kennedy e esse é o primeiro vídeo da terceira unidade do nosso curso, terceira e última unidade do nosso curso. É, portanto, o 21º vídeo na nossa série. Nesse vídeo nós vamos começar a unidade 3, que trata da articulação entre orações. Nós vamos então estudar especificamente o que tradicionalmente se chama de período composto. Para começar esse estudo, nós precisamos recuperar noções fundamentais que já foram exploradas nas unidades 1 e 2 deste curso, ao longo das 20 videoaulas já apresentadas. A primeira noção, a mais básica e fundamental de todas, é a própria noção de frase. A frase é a unidade máxima da análise sintática. Tudo o que a análise sintática faz, a sintaxe formal ou qualquer outro tipo de sintaxe analisa, na sintaxe se dá, todos esses fenômenos se dão dentro de uma frase. Para além da frase, nós não temos mais objeto para a sintaxe. É um outro componente da língua e um outro tipo de estudo que fará análise de unidades maiores do que a frase, unidades para além da sentença. E no interior da frase, o sintagma é uma noção fundamental na análise sintática. Despendemos toda a nossa unidade 1 do curso falando justamente de sintagmas, que são, portanto, a unidade básica da sintaxe. Nós até falamos em palavras na sintaxe, porque justamente abaixo da palavra também não há objeto para a sintaxe, há apenas objeto para morfologia ou para fonologia, mas mesmo quando consideramos a palavra no domínio da sintaxe, essa palavra é colocada em perspectiva como um constituinte, portanto dentro de um sintagma. O sintagma é a unidade que vai fazer justamente a relação dos elementos dentro do domínio de uma frase. E outra noção muito importante, que será recuperada ao longo das outras unidades, dos outros vídeos dessa unidade, é a noção de função sintática, que nós aprendemos ao longo das 10 aulas da unidade 2 do nosso curso, que são as relações inter e intra-sintagmas, ou seja, relações que acontecem dentro do sintagma e relações entre sintagmas. Função sintática é o papel que um constituinte desempenha em relação ao outro, seja esse outro constituinte interior a um determinado sintagma ou mesmo externo a ele, nas relações inter e intra. Nós vamos precisar recuperar muito bem essas noções quando formos analisar nesta unidade como uma oração desempenha um papel relativamente à outra. A noção de frase que nós abordamos na análise sintática tem um modificador aí, não é qualquer tipo de frase especificamente. São as frases verbais, as frases que contêm, então, um sintagma verbal. Não exatamente um verbo, lembra que um sintagma verbal pode ter uma locução verbal, com dois verbos que vão caracterizar apenas um SV, uma locução verbal em que um verbo é o verbo principal e o outro é o verbo auxiliar. Essencialmente, uma frase verbal é sinônimo de período e de sentença. Nós temos aí, então, 3 nomes para uma mesma realidade sintática. Frase verbal, que nós comumente falamos apenas frase, e período e sentença com o mesmo valor de descrição sintática. O discurso é justamente o componente da análise linguística sobre a sintaxe. O discurso inicia a sua análise quando termina o domínio da sintaxe. O discurso é, portanto, justamente o componente de análise da língua e o componente linguístico, quando nós usamos a língua, acima da sintaxe, porque ele analisa as relações entre sentenças e relações de diversas naturezas. Relações, por exemplo, morfossintáticas, como anáfora, catáfora, relações semântico-discursivas entre as frases, né? E o que é importante é que a gente está falando aqui de
mais de uma sentença, mais de uma frase, algo, portanto, fora do domínio da sintaxe, que se restringe a uma frase, é o que acontece dentro de uma sentença. O discurso tipicamente vai trabalhar com a noção de texto, enquanto a sintaxe com a noção de frase. É claro que, a rigor, uma frase pode ser um texto, uma palavra pode ser um texto. Isso acontece em circunstâncias muito restritas. O normal é que um texto, mais comum, normal no sentido que é mais recorrente, é que um texto seja constituído de um conjunto de frases. O discurso veja justamente como essas estão articuladas entre si em termos de coesão e de coerência. Portanto, o objeto da análise sintática não excede a frase. Quando excede a frase, nós partimos para outro tipo de análise que empregará outro tipo de abordagem. Vamos ver isso num exemplo. Tomemos um exemplo de uma frase verbal, como essa daqui. Os estudantes fizeram a prova de sintaxe. Veja que a gente aqui então tem uma única frase e essa frase contém um verbo, um SV, um sintagma verbal, e, portanto, se candidata a objeto da análise sintática. E, de fato, nós já sabemos fazer a análise disso, tanto em termos de constituintes, quanto em termos de função sintáticas. Poderíamos dizer, então, que essa frase é constituída de um sintagma verbal que tem um complemento, objeto direto, e um sujeito, sintagma nominal sujeito. Dentro do objeto direto nós temos aqui, não está representado para simplificar, mas um sintagma preposicionado, que é um adjunto adnominal do sintagma nominal à prova, e outras análises que poderíamos fazer no interior dessa frase verbal. Um discurso aconteceria quando, por exemplo, eu tivesse mais de uma frase e, portanto, não tivesse análise sintática possível entre essas frases. Suponhamos que eu tivesse o objeto, os estudantes fizeram a prova, todos ficaram satisfeitos com as boas notas do resultado. Notem que aqui eu tenho duas sentenças, duas frases. A primeira, os estudantes fizeram a prova, e a segunda, todos ficaram satisfeitos com as boas notas. Eu poderia fazer análises que dizem respeito à relação entre essas duas frases, mas como nós estamos tratando então de duas frases, relacionando frases, estamos além da análise sintática, que se limita, como eu disse, a uma e somente uma frase. Mais noções importantes ainda dentro da noção de frase verbal. Notem que o que caracteriza uma frase verbal é justamente a presença de um SV, mais do que propriamente um verbo, como eu comentei, porque o SV poderia ser poderia conter uma locução verbal, portanto com dois verbos, um auxiliar e um principal. O que é interessante é que essas frases verbais são diferentes das frases nominais ou frases de situação do tipo socorro, silêncio, cada macaco no seu galho, proibido estacionar, né, etc., que são frases de situação, ou num cartaz, por exemplo, numa situação específica, como, por exemplo, proibido estacionar, não é? Faça silêncio, ou frases puramente nominais, do tipo socorro, né, ou cada macaco no seu galho. O que é interessante das frases nominais, em comparação às frases verbais, é que elas não contêm o que caracteriza essencialmente a análise sintática, que tem como objeto a frase verbal e não a frase de situação, a frase nominal. E o que caracteriza essencialmente a análise sintática, que faz com que a frase verbal seja tão particularmente importante na análise sintática? É a noção de predicação. A predicação acontece a partir do domínio do sintagma verbal. É o sintagma verbal que estabelece a predicação que ocorre numa frase. E essa predicação não ocorre nas frases nominais. Por isso que as frases nominais ou as frases de situação não são produtivas para análise sintática. Vocês não vão ver um curso inteiro de sintaxe analisando frases nominais ou frases de situação. Quando muito, elas aparecem como estão aparecendo aqui, como uma espécie de nota de rodapé, porque elas não contêm aquilo que essencialmente caracteriza o núcleo da análise sintática, que é a noção de predicação. E a predicação ocorre no domínio do sintagma verbal, a partir do domínio do sintagma verbal. Ah, mas o que é a predicação? Vejamos. A predicação que se dá a partir do sintagma verbal
é a relação de um predicador, tipicamente o verbo, embora, como nós sabemos, esse predicador pode ser também um elemento não verbal, um adjetivo, uma preposição ou um nome, como acontece no predicado nominal ou verbo nominal. E esse predicador, tipicamente o verbo, mas também outras categorias, seleciona os seus argumentos na composição da estrutura da frase. Por exemplo, um predicador como fizeram, a expressão flexionada de fazer, tem o seu argumento interno, que é o seu complemento, o seu objeto, com o qual faz então uma relação de predicação, e tem também o seu argumento externo, com o qual faz também a predicação. Veja que fazer predica entre quem faz, o argumento externo, o sujeito, e o que é feito, o argumento interno, o objeto. O verbo fazer predica esses dois argumentos, como se vê lá na análise da semântica, especialmente da semântica lexical. Na frase, a predicação de um predicador é projetada. E aí nós vamos justamente encontrar essa projeção na análise dos constituintes, que são predicados, e das funções sintáticas que fazem a predicação. Então nós, quando fazemos análise sintática, essencialmente estamos fazendo predicação, que é apontar a relação de um predicador com os seus argumentos. E fazemos isso tanto identificando sintagmas, como está aqui representado em colchetes, quanto identificando funções sintáticas, como a de sujeito e a de objeto. E aí que entra o nosso ponto essencial da unidade 3 inteira, a noção de oração. O que é uma oração, então, e o que a oração tem a ver com o nosso amigo predicação? Pois bem, uma oração é justamente o domínio da predicação, do SV e do seu sujeito. Nós sabemos que o SV é o constituinte do qual emana a predicação e o sujeito é um dos constituintes que sofre a predicação. Nós vamos ter então a projeção do sujeito como um dos argumentos, ou único argumento, dependendo do verbo, de predicação de uma frase, e o predicado, o sintagma em que se insere justamente o predicador. Então esse domínio aqui, o sujeito e o predicado, é o domínio onde ocorre a predicação. E esse domínio onde ocorre a predicação nós chamamos de oração. Oração é, portanto, o domínio da predicação do SV e o seu respectivo sujeito. Vejamos um exemplo. Os estudantes fizeram a prova de sintaxe. Nós temos aqui, então, o sintagma verbal e a sua predicação, que, no caso, tem um complemento, um constituinte dentro do predicado, por causa da natureza do verbo fazer. Se fosse outro verbo, por exemplo, o verbo sorrir, poderia ser os estudantes sorriram, sem predicação para dentro do predicado, porque, por acaso, esse verbo sorrir não tem complemento, mas ele tem, assim como o verbo fazer, o argumento externo, sujeito. E aí nós temos, então, o domínio da predicação aqui, ó, o predicador, seu argumento interno, seu argumento externo, sujeito, e, portanto, nesse domínio nós temos uma oração. Note que nesta frase, especificamente, há somente uma oração. Por que eu só tenho uma oração nessa frase? Porque eu só tenho um domínio de predicação. Tenho apenas um domínio em que ocorre um SV e um sujeito. Se eu tivesse mais de um SV, teria, então, mais de um domínio de predicação, o que me daria, então, mais de uma oração, como nós vamos ver mais à frente. Por enquanto, anote isso. Cada SV constituirá um domínio de predicação. Cada SV constituirá uma oração. E isso será fundamental para nós entendermos a noção de período composto, de sentença complexa. Questões de nomenclatura. Uma frase verbal, uma oração, no caso absoluta, quando é uma única oração, e período e sentença, correspondem a uma mesma noção quando nós temos o tal do período simples. Ou seja, quando há na sentença apenas uma oração, apenas um domínio de predicação. Quando nós temos um e somente um domínio de predicação na sentença, nós temos então somente uma oração, o que vai caracterizar
um período simples, uma oração absoluta, um período ou uma sentença simples. Como acontece no nosso velho já exemplo, os estudantes fizeram a prova. Notem que aqui eu tenho somente um domínio de predicação, está aqui o seu SV com os seus argumentos, no caso o argumento externo, sujeito e argumento interno, o complemento. E como há somente um domínio de predicação, há uma coincidência. A frase tem a mesma extensão da oração. E nós já sabemos que período e sentença são a mesma coisa que frase. Então, a frase, período, a sentença, tem a mesma extensão que a oração. Por isso nós falamos que a oração é absoluta, porque o período se constitui de uma e somente uma oração. No período há um e somente um domínio de predicação. Se trata, portanto, do período simples, uma única oração. O resumo da ópera: período simples, sentenças simples, são frases verbais com uma e somente uma oração, nas quais ocorre um e somente um domínio de predicação, um e somente um SV com o seu respectivo sujeito. Ora, então, quando ocorre o período composto? Quando ocorrem as sentenças complexas? Justamente quando nós tivermos frases verbais com duas ou mais orações. Frases verbais com mais de um domínio de predicação, mais de um SV e seu respectivo sujeito. Vejam que nós podemos até esquecer de colocar o modificador verbal, porque as frases que interessam a análise sintática serão frases verbais, porque se ela não tem o verbo, ela consequentemente não terá a oração, porque não terá domínio de predicação. O período composto, a sentença complexa, são termos sinônimos na sintaxe. Ocorre o período composto, ocorre a sentença complexa quando eu tenho mais de um domínio de predicação na sentença, portanto, mais de uma oração. Usamos um exemplo. Os estudantes fizeram a prova de sintaxe, embora nem todos tenham alcançado boas notas. Notem que aqui eu tenho uma frase, somente uma frase, e nessa frase, se eu fizer a análise sintagmática, eu encontrarei mais de um SV. Portanto, eu encontrarei mais de um domínio de predicação, o que significa que eu terei mais de uma oração nessa única frase. Se eu fizer a análise de colchete, identificarei aqui a estrutura sintática dessa frase. O SN, estudante, é o sujeito do SV fizeram a prova. Dentro desse SV fizeram a prova, eu tenho o SSN, que é o complemento de fizeram. E tenho ainda dentro da frase uma outra construção com esse SN, que vai ser o sujeito do SV tem alcançado, que tem dentro dele o sintagma nominal complemento, boas notas. Onde acontece aqui a predicação? Note que eu tenho uma predicação já aqui. Vejam que eu tenho esse SV nucleado pelo verbo fazer, com o seu respectivo sujeito, os estudantes. Mas tenho dentro dessa frase outro domínio de predicação, outro SV, o que significa que eu tenho outra oração. Aqui eu tenho uma oração, os estudantes fizeram a prova de sintaxe, é o domínio desse SV, e aqui eu tenho a outra oração. Nem todos tenham alcançado boas notas. Vejam que eu tenho aqui o SV, seu predicado, seu argumento externo, o predicado e dentro dele o argumento interno. Tenho, portanto, aqui dois SVs, o que me dá dois domínios de predicação, dois sujeitos, dois predicados, duas orações, numa única sentença, numa única frase. Vejam que cada uma delas tem a sua estrutura específica. Até então nós estávamos analisando nesse curso apenas o período simples. E aí as frases sempre tinham só um sujeito, só um predicado, se fosse o caso, só um objeto direto, só um objeto indireto. E aqui, como nós temos dois domínios de predicação, dentro de cada domínio essas relações vão acontecer independentemente. No primeiro domínio eu tenho um sujeito, que é os estudantes, e no segundo domínio eu tenho outro sujeito, que é nem todos. No primeiro domínio eu tenho um predicado, que é fizeram a prova de sintaxe, e no segundo domínio eu tenho outro predicado, que é tenham alcançado boas notas. No primeiro domínio, no domínio do verbo fazer, eu tenho um objeto direto, que é a prova de sintaxe,
E no segundo domínio, na segunda oração, eu tenho outro objeto direto, ou seja, eu tenho duas orações e é dentro de cada oração que vão acontecer as relações sintagmáticas, que nós estudamos na unidade 1 do curso, e as funções sintáticas que aprendemos na unidade 2 do curso. Notem que a análise que nós acabamos de fazer é ainda uma análise sintática, que se estende a um período composto, ou seja, uma única frase com duas orações. Isso é muito diferente de ter duas frases, como acontece nesse segundo exemplo. Os estudantes fizeram a prova, uma frase, nem todos, porém, alcançaram boas notas. Outra frase. Vejam que aqui não há análise sintática cabível entre essas duas frases, porque nós não estamos analisando aqui duas orações dentro de uma frase, estamos analisando frases independentes. Aqui nós temos então um domínio do discurso. É claro que a relação entre essa frase e essa se dá de alguma maneira semântica. A segunda frase está semanticamente relacionada à primeira, pragmaticamente relacionada à primeira, mas nós já sabemos que semântica e sintaxe, semântica e discurso são outros níveis. Um discurso é um nível, pragmática é um nível, semântica é outro nível, e o nosso nível não é nenhum dos dois, é a sintaxe. Portanto, frases no plural, sejam quantas forem, estão fora do domínio da sintaxe. A sintaxe se limita a uma e somente uma frase, dentro da qual pode haver, como é o assunto dessa unidade, 2, 3, 4, inúmeras orações, mas todas dentro da frase, dentro do domínio da frase. Vamos ver mais exemplos. Mais exemplos de período composto, de frases compostas por mais de uma oração. O professor disse que os alunos se saíram bem na prova. Se eu fizer a análise sintagmática, ou seja, identificar os sintagmas dessa frase, eu vou encontrar a seguinte estrutura. O professor é um SN, disse que os alunos se saíram bem na prova, é um SV, e dentro desse SV eu tenho um outro SN e um outro SV. Esqueci de representar o final da frase aqui, desculpem, não tem os colchetes finais, enfim, sorry. E analisando a estrutura de predicação, analisando o domínio da predicação, eu posso encontrar aqui um domínio, um SV. Vejam que então eu teria aqui a predicação do verbo dizer, com o seu argumento externo, sujeito, e o seu argumento interno, complemento. E tenho aqui, olha, se saíram, um outro domínio de predicação, uma outra oração, que terá o seu sujeito, argumento externo, e aqui um complemento, argumento interno, né? Cada domínio de predicação com as suas funções sintáticas respectivas. Professor é sujeito e aluno também é sujeito, mas cada qual dentro do seu domínio de predicação. Professor é sujeito do predicado, disse que os alunos se saíram bem na prova, e os alunos é sujeito do predicado, se saíram bem na prova. Eu tenho então dois sujeitos e dois predicados, porque eu tenho duas orações, dois domínios de predicação dentro da mesma frase, dentro do mesmo período. Tenho então um período composto. Mais exemplos? Os alunos que estudaram muito tornaram-se bons professores de sintaxe quando se formaram em letras. Esse é um período composto bem interessante porque ele vai ter aí sujeito nulo, que a gente já sabe o que é, constituinte vazio, não é? Com relações de correferência, ou seja, um sujeito que é nulo porque ele é semanticamente o mesmo já apresentado na frase. Vejamos como isso é representado entre colchetes. Os alunos que, olha, aqui eu tenho um sintagma nulo porque estudaram, os alunos que estudaram. Então eu não poderia repetir aqui os alunos, né? É uma repetição agramatical, inclusive. Poderia ser talvez um pronome, os alunos que eles estudaram muito, na oralidade do português acontece muito isso, mas tipicamente na escrita e com muita frequência na fala também, quando nós temos essa correferência, o sujeito é nulo, porque o sujeito é idêntico, ele é correferente. E aqui acontece a mesma coisa, se formaram. Eles se formaram, são os próprios alunos, então nós temos aqui dois sintagmas nominais nulos, que são dois sujeitos.
vocês podem identificar aqui cada domínio de predicação, identificando o respectivo SV, e vocês encontrarão então a relação desse SV com o seu respectivo sujeito. O primeiro, linearmente, é esse daqui. Estudar é um predicador, é um domínio de predicação. O segundo, na verdade, é o primeiro, porque se encontra no que se chama oração matriz, que nós vamos ver na próxima aula, na aula 22. O verbo tornar-se é o terceiro domínio de predicação. O segundo na linearidade, mas o primeiro na hierarquia da sentença. E temos se formaram como o terceiro domínio de predicação. E aí vocês podem ver que cada um desses domínios contém o seu respectivo sujeito e o seu respectivo predicado. Notem que tornam-se, predica para o sujeito os alunos que estudaram muito, né? Os alunos que estudaram muito é um sujeito complexo porque tem dentro dele uma oração. E esse predicador, tornaram-se, toma esse sujeito, que é complexo, como seu argumento externo. E dentro desse sujeito aqui há outra predicação, que é a predicação executada pelo verbo estudar, pelo predicador estudar, cujo sujeito é o SN nulo, correferente ao sujeito da outra oração. Veja que a gente vai ter esses fenômenos morfossintáticos e semânticos dentro do período composto. Um constituinte de uma oração pode ser compartilhado com o da outra, o que vai gerar um sujeito nulo, por exemplo, nesses casos. Então está aqui, tornaram-se, toma com sujeito, os alunos que estudaram muito, esse é o seu domínio de predicação. Tornaram-se bons professores quando se formaram, é o predicado desse domínio. E dentro desse predicado há um outro domínio, que é se formaram, formaram-se, formar-se, o verbo formar-se, que tem aqui dentro do seu domínio o sujeito respectivo, que também é nulo, e o predicado, se formaram em letras. Temos aqui então um período composto por 3 orações, 3 domínios de predicação. Portanto, a moral da história é: frases verbais simples são sentenças simples e períodos compostos porque são uma oração absoluta, o que quer dizer que ocorre nesse tipo de estrutura um e somente um único domínio de predicação entre o SV e o sujeito. Ocorre, portanto, apenas uma oração. É tudo que a gente viu até agora no curso, na unidade 1 e na unidade 2. Todas as outras 20 aulas que nós tivemos até aqui agora, 20 videoaulas, na verdade, se dedicavam ao período simples, aquelas frases que têm uma e somente uma oração, isto é, um e somente um domínio de predicação entre um SV e o seu respectivo sujeito. Uma frase verbal será complexa, teremos uma sentença complexa e, portanto, o período simples, são todas noções idênticas, quando, nessa frase, ocorre mais de um domínio de predicação entre um SV e o seu respectivo sujeito. Ou seja, temos 2 ou mais orações, 2 ou mais domínios de predicação, caracterizando o nosso período composto. Uma frase que contém 2 ou mais orações. Como essas orações se articulam? Bom, esse é justamente o assunto do resto dessa unidade. Teremos mais 4 videoaulas justamente para caracterizar as particularidades dessa articulação. O conteúdo dessa videoaula especificamente está localizado entre as páginas 87 e 90 do nosso livro-texto, o Para Conhecer Sintaxe, escrito por mim e o meu amigo lá da URGS, Gabriel de Ávila Otero. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.